Shalom Avrahá. Nossa parashá começa nos contando sobre as frutas da terra de Israel, como nós devemos agradecer pelas frutas. Nós vamos para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, levamos a primeira fruta que nasceu de cada árvore e fazemos lá uma declaração no Beit HaMikdash. Entregamos a cesta das frutas para o Cohen e fazemos uma declaração que a própria Torá nos traz o nusach, o roteiro dessa declaração. Nessa declaração nós contamos a nossa história, a história do nosso povo, que o Lavan arameu, ele queria assassinar o Yaakov com as esposas, com os filhos, e assim exterminar o nosso povo antes dele nascer. Segunda etapa, no Egito, nosso povo já se tornou um povo. Aí o faraó nos escravizou, e também com o mesmo intuito de um dia não ter nenhuma lembrança do nosso povo lá. E Hashem nos tirou de lá com o exemplo da Torá, com o braço estendido, com mão forte. Exemplos que se a Torá não desse, esses exemplos a gente não poderia usar. E nos tirou do Egito, da escravidão, e nos deu a melhor terra. Na época, a terra de Israel era a melhor terra do mundo. É como se você falasse, eu não sei, hoje eu não entendo muito do assunto, mas se você pergunta para alguém se ele quer um apartamento de presente, aonde ele vai querer, pode ser que a pessoa vai falar Manhattan, pode ser que ele vai falar Califórnia. Naquela época não tinha uma pessoa no mundo, um rei no mundo, que não tivesse um palácio na terra de Israel. Era a melhor terra do mundo. E aquelas frutas eram as melhores frutas do mundo. Só que o roteiro dessa declaração, ele aparentemente se contradiz. Você está indo para agradecer pelas frutas. Agora, na hora que você agradece pela saída do Egito, na hora que você agradece pelo fato de o nosso povo existir, você já está agradecendo por uma coisa muito maior. Então as frutas já perdem a importância. Ou seja, o que é mais importante? Você está vivo? Se Lavan tivesse matado Yaakov com a mulher e os filhos, a gente não estaria vivo. Ou você está vivo, mas ser um escravo, ser uma pessoa sem identidade própria. Se Hashem não tivesse tirado a gente do Egito, nós seríamos escravos. Então, ou você recebeu umas frutas, ou você tem um campo com árvores que nascem frutas. O que é mais importante? Se você tivesse que escolher entre essas três coisas e te dessem uma possibilidade de escolher duas coisas de três, qualquer pessoa normal, ele escolheria estar vivo e não ser escravo do que as frutas. Então, já que a gente vem agradecer pelas frutas, porque a fruta ela perde o valor dela em relação dentro desse roteiro de agradecimento. E depois a Torá nos traz bênçãos e maldições. As bênçãos se a gente se comportar certo, e as maldições se a gente não se comportar certo. E depois a Torá fala de uma maneira muito profunda sobre as maldições. Aparentemente, essas três partes da Parashá, começamos agradecendo pelas frutas, e nesse agradecimento a gente agradece a Hashem também por estarmos vivos e por termos saído do Egito. Depois vamos para bênçãos e maldições, depois vamos explicitamente para maldições. Essas três etapas da Parashá, elas merecem uma explicação. E para entender como isso funciona, nós vamos para um casamento judaico. Diz o Zohar que Deus é comparado ao noivo e nós a noiva. E isso está ligado às sefirot lá em cima. Que a revelação divina de nos dar toda a fartura, ela
ela acontece no Zeir Anpin. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od e Sod. O Isod agora vai repassar tudo isso para o Malchut. O Malchut é a mulher. O Malchut vai materializar, vai repassar isso para a gente aqui embaixo. Quer dizer, o nosso vínculo com as Sefirot, mesmo que a nossa raiz é na Chokhmah de Atzilut, e a gente se reveste no mundo de Briah, Yetzirah, Siyah, em qualquer das Sefirot. Mas o nosso vínculo com Deus é por meio dessa Sefirah chamada de Malchut. E na hora que nós nos comportamos certo aqui embaixo, nós fazemos uma união entre o Zeir Anpin e o Malchut, e que nessa união o Isod, a Sefirah chamada de Isod, ela repassa toda a fartura de cima para o Malchut, e de lá a gente vai receber aqui embaixo, de lá isso vai se materializar, e essa união entre o Zeir Anpin e o Malchut é chamada de Ichud Zon. É o casamento entre Deus e nós, que isso acontece por causa das nossas boas ações. A gente se comporta certo, acontece esse Ichud lá em cima, acontece esse casamento. Então Deus vai ser chamado de um noivo, nós somos a noiva, e essa união entre as Sefirot faz com que a noiva receba aqui embaixo tudo de bom que somos nós. Então, quando fazemos um casamento judaico aqui nesse mundo, em primeiro lugar, eu preparo a Ketubah, que é o contrato do casamento escrito, os direitos e deveres de cada um. Então vamos lá, quando Deus criou o homem e criou a mulher, quer dizer, primeiro Deus criou os dois juntos. Então a primeira coisa que a própria Torá fala, portanto, o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe e vai se grudar na sua esposa, eles vão se tornar uma carne só. Então o Adão e a Havá comeram a fruta proibida. Deus deu uma maldição para Adão, que ele vai ter que, com o suor da sua face, ele vai comer o pão. E para Havá, que quer dizer que com Etzev é traduzido como tristeza, como tem muitos sinônimos para isso, mas vamos dizer tristeza. A pessoa está está triste. Então, quer dizer, na hora que a mulher vai dar luz, não é uma... Essa hora do parto, ela tem até que pegar uma anestesia, porque não é uma hora de alegria, é uma hora de dureza. Então, para a mulher, Deus não falou que ela tem que trabalhar, e para o homem, Deus não falou que ele tem que dar a luz. Então, ele se livrou de dar a luz, mas no lugar disso ele tem que trabalhar. Pergunta para qualquer homem o que ele prefere. Ele prefere trabalhar, pagar as contas em casa ou dar a luz. O homem morreria, teria infarto numa hora dessas. Nenhum homem seria capaz de dar a luz. Então Deus facilitou para o homem e facilitou para a mulher. Então, em frente, na Ketubah está escrito que então o marido, que é a pessoa que tem que trabalhar nessa família, a mulher, para não enlouquecer, ela vai trabalhar também, mas a Torá não obriga ela a pagar as contas. Se ela trabalha, tá bom, o dinheiro dela pertence ao marido, porque o marido paga as contas, tá bom, mas nenhum marido vai cobrar isso da mulher, nenhum marido vai falar para ela: eu estou pagando as contas, então tudo que você ganha me dá. Quer dizer, de uma maneira automática, os maridos deixam as mulheres trabalharem para elas não enlouquecerem, mas quem é responsável por pagar as contas é o marido. A mulher quer ajudar, graças a Deus, ela quer, não sei, patrocinar o marido, manda o marido para o coilo, ela paga as despesas, graças a Deus. Mas quem é obrigado a pagar as despesas é o marido. Essa foi a bênção que ele recebeu de Hashem. Com o suor da face dele, ele vai comer o pão. Então, esse marido está escrito na Ketubah, e eu leio para ele antes de fazer o casamento, quer dizer, para ver se
se ele assume mesmo, eu leio para ele que ele vai ter que comprar para a esposa roupas e joias, pode ser semi-joias também, pode ser, não precisa ser. Antigamente as joias eram todas de ouro, de prata, mas hoje já tem as imitações, então hoje dá para comprar imitação também, mas antigamente não tinha imitação, ou era joia de ouro, ou de prata, ou já era. E hoje dá para fazer folhado ouro, não sei, tem as imitações. Tem que comprar as roupas, as joias, comida para a mulher, um lugar para ela morar, tipo, junto com ele, claro. Esse lugar pode ser alugado ou comprado, não importa, mas ele é responsável por comprar roupa para ela, por comprar joias para ela, por comprar a comida dela, por dar uma casa para ela, alugar uma casa para ela morar pelo menos. E mais do que tudo isso, se a mulher ficar doente, ele tem que levar ela para o médico. Se o médico cobrar, ele tem que pagar. Se o médico receitar remédios, ele tem que comprar os remédios. E se o médico internar ela, ele tem que, se o hospital está cobrando, ele tem que pagar o hospital. Então melhor do que isso, no interior ainda dá para ir para hospital público, mas aqui em São Paulo, que o hospital público Deus me livre, é uma simpatia para terminar a vida. Então é melhor aqui, se costuma fazer um seguro de saúde, que aí é menos, o prejuízo é menor. Aí, o que acontece? Imagina um marido imagina que você ouve uma história que a mulher ficou doente, o marido se recusou a levar ela para o médico porque o médico estava cobrando. Aí foram para o médico, ele se recusou a comprar os remédios. Aí o médico falou que ela tem que se internar, ele recusou a internar ela e afinal das contas a mulher morreu. Aí adianta você falar numa hora dessas que olha, ele comprava roupas para ela, ele comprava joias para ela, ele comprou sempre comida para ela, sempre eles tiveram um lugar bonito para morar. Adianta falar alguma coisa dessas? Não adianta nada. Como o principal, a mulher estava doente, ele não levou ela para o médico, a mulher morreu, ele não tratou dela. Vai perguntar para ele, por que você não tratou dela? Ele vai falar, olha, eu comprei uma roupa para ela, comprei comida para ela, comprei joias para ela, por que isso não curou ela? Por que isso não curou ela? Porque para curar a pessoa da doença tem que ser uma coisa ruim. O médico dá uma injeção, o médico dá uma infusão, coisa boa não cura. Você compra uma joia para sua esposa, talvez se ela está triste, vai curar ela da tristeza, mas de uma doença não cura. Então, lá em cima, Deus em relação a nós, Deus é o marido, nós somos a esposa. No nosso caso, acontece igual. Ou seja, nós somos pessoas saudáveis, fazemos o que Deus pediu para a gente fazer, então a nossa alma está saudável e aí não precisamos de um tratamento. Mas Deus me livre, se a gente faz coisa errada, a nossa alma fica doente e afinal de contas a gente pode chegar a uma morte espiritual. Você vê que as piores pessoas do mundo, infelizmente, quando a gente fala quem inventou o cristianismo, ou quem inventou o comunismo, então, aí não era um canibal na ilha de Papua, era um judeu, entende? O Marx, que inventou o comunismo, era um judeu. O JC, que inventou o cristianismo, era um judeu. E olha quantas pessoas morreram. Olha, cruzadas, inquisição, quantas guerras fizeram em nome daquela pessoa que ele era um judeu. Os comunistas, quantas pessoas morreram? O Marx era judeu, o Trotsky era judeu.
Então, infelizmente, se você tentar analisar o que é uma alma doente, um judeu, por ter uma alma mais elevada, quando a alma dele fica doente, ela cai a situação dela é mais grave do que os outros. Pelo fato de a gente ter uma alma mais elevada, Deus pediu para a gente cumprir 613 mandamentos. A pessoa tem uma alma menos elevada, 7 mandamentos para ele, não tem como cobrar dele mais do que isso. De vez em quando ele tem uma alma elevada e não sabe, então ele quer de 7 passar para 613, direito dele. O Itró se converteu ao judaísmo, o sogro de Moshe, a esposa de Moshe era convertida, a esposa do Josué, da Torá, era convertida, a avó do rei Davi, a Ruth, era convertida. Quer dizer, a pessoa quer passar de 7 para 613, é direito dele. Se ele sente isso, ele tem uma alma dessas, a gente não tem como saber a alma de cada um o que é. Não tem o raio-x para a alma. A gente sabe a alma que a pessoa tem pela expressão dessa alma. E se a alma dele está se expressando que ele quer mais do que 7 mandamentos, então é o direito dele. Agora, o que sim a gente pode dizer é que essa alma mais elevada espiritualmente, que portanto ela tem que cumprir mais mandamentos. Quando ela fica doente, Deus me livre, as consequências são mais graves. Quer dizer, não foi quem fez o comunismo, quem fez o cristianismo, quem fez os piores sofrimentos do mundo, Deus me livre, não foi foram essas pessoas que foi cobrada deles 613 mandamentos e não 7. E no lugar de cumprir os 613, Deus me livre. Então, por causa disso, quando a nossa alma fica doente, Deus, como o marido do nosso povo, ele é obrigado a nos curar. E como o marido cura a mulher, dando para ela joias e roupas, isso não cura, tem que levar ela para o médico. O que o médico vai fazer? Vai dar uma injeção nela, vai internar ela, vai colocar infusão. Então esse é o segredo das maldições da Torá. As maldições, elas são a cura da nossa alma. Elas são bênçãos de uma raiz tão elevada que é o Olam Atou, que é acima do mundo de Atzilut, que para elas descerem para esse mundo, elas só conseguem se revestir por meio de maldições. Da mesma maneira que para curar uma pessoa se dá uma injeção, porque não é o suficiente dar uma banana, uma maçã para a pessoa e ele não fica curado. Se a doença é mais grave, aí tem que ser uma injeção. Então quando a nossa alma fica doente das coisas ruins que a gente fez, e a gente é capaz, por causa dessa doença, de fazer pior também, aí Deus tem que... Ele é obrigado. O marido é obrigado a curar, a levar a mulher para o médico. O marido é obrigado a dar o remédio para a mulher. O marido é obrigado a internar a mulher se ela precisa. Então Deus é obrigado a curar a nossa alma. E quando a pessoa faz coisas ruins, não importa se é numa reencarnação anterior, ele trouxe essa pendência para agora, ou se é agora que ele fez isso, ou se ele tem essa pendência de 3 reencarnações anteriores, mas uma hora Deus tem que curar ele. Então esse é o segredo das maldições. As maldições, elas são bênçãos ocultas, elas são um remédio para a nossa alma, elas vêm curar a nossa alma, e depois que passa a maldição, aí você vê que saiu a embalagem, ficou o conteúdo, aí você vê que lá tem uma bondade maior do que a bênção. Por isso que quando a pessoa vem agradecer pelas frutas, em primeiro lugar, o que Deus fez para nós de melhor do que as frutas, foi nos curar, foi nos salvar a vida, foi nos tirar da escravidão. Aí as frutas são um mimo. Então Deus nos mimou também, como o marido, que depois que ele levou a mulher para o médico, e ela levou injeção, e ela levou infusão,
Aí depois que passou o tratamento, ele leva ela para um passeio, para ela... ele mima ela para ela esquecer do sofrimento que ela teve. No nosso caso também assim. Deus, depois que curou nossas almas por meio da escravidão no Egito, Ele nos mimou, nos dando a Terra Santa, que era a melhor terra, o melhor país do mundo, e aquelas frutas que eram as melhores do mundo. Mas quando a gente agradece, em primeiro lugar, a gente agradeceu pelas coisas ruins, que era o que Yaakov passou com Lavan, era o que a gente passou no Egito, que isso tinha uma importância maior, que a mulher agradece em primeiro lugar pelo marido ter salvo a vida dela, levando ela para o hospital, e depois de ter levado ela para o passeio. A gente também agradece a Hashem em primeiro lugar pelas maldições, por Ele ter curado a nossa alma, por termos passado pela escravidão do Egito, e depois pelas frutas, que é o mimo que Ele deu para a gente, para nos consolar por tudo que a gente passou. E sendo que nós somos uma alma e o corpo é a nossa roupa, e a gente vai trocando de roupa de acordo com a reencarnação, então o quadro ele é inteiro. Mesmo a pessoa que morreu na escravidão do Egito, então agora ele se reencarna novamente. Ou seja, ele sofre, aquele neném nasceu, ele era a reencarnação da geração que gozou o dilúvio e morreu feliz antes do dilúvio. O neném foi jogado na água, ele faleceu, depois ele nasce de novo, continua. Aí ele já não tem aquela pendência anterior. Então esse é o segredo das maldições. As maldições são o tratamento da nossa alma, e as bênçãos, elas são o mimo que Hashem mima a gente depois desse tratamento. Que Hashem dê pra gente agora só as bênçãos, já passamos por todas as maldições, a nossa geração já passou por tudo que tinha que passar, que agora já tem a Geulah Amitit Veshlema, agora em breve em nossos dias, não em breve em nossos dias, imediatamente em nossos dias. Atzlacha, Briut, Panasá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, que Tivá Vechatimat Tová Lashana Tová Metuká, Vikol Tov.